Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos também no altar do Senhor a vida da Jaqueline. A tua filha irá ministrar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque bom é ouvir a tua voz. E nós estamos aqui para te ouvir nessa noite. Usa a tua filha nessa noite como um canal de bênçãos em cima desse altar para as nossas vidas. É o que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos estar fazendo menção do versículo 1 ao versículo 20. Como é uma leitura um pouco mais extensa, podem ficar à vontade assentados. Todos acharam? Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, Zofir, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e aos todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 maridos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. E ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até aqui. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
E ela disse: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu e bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Glória a Deus. Vamos explanar um pouco a história de Ana. A história de Ana mostra que eles moravam numa cidade chamada Ramataim Zofi, na região montanhosa de Efraim. De Ramataim Zofi até Siló tinha mais ou menos 50 quilômetros de subida. E por isso que fala que eles subiam ano após ano a oferecer sacrifícios a Deus ali. Eucana, ele era um homem que se casou com Ana. Ele se casou com Ana e passado algum tempo de espera, de tentativas, Ana não pôde gerar. E por causa da situação em volta, por causa daquilo que era normal, costume daquela época e daquele povo ali em volta, Eucana se casou com uma outra mulher. Porque para o povo de Israel é muito importante eles terem filhos. Então, quando eles se casavam com uma mulher e que ela não gerava filho, era costume deles devolverem essa mulher. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Eucana amava Ana. Então ele não a devolveu para sua família. Deus continuou com Ana, casou-se com Penina e ela começou a gerar filhos, e mais filhos, e mais filhos. Eucana fala para Ana, ele faz uma pergunta para Ana muito interessante, que nos faz entender que não foi um dia, não foi um mês, não foram um ano, só que Ana passou esperando Deus fazer o milagre na vida dela. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala que Eucana, ele chegou para Ana e ele perguntou para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a palavra nos diz que Eucana dava porção aos seus filhos e filhas. Então, por essa palavra nós podemos entender que Eucana e Penina tinham os 10 filhos. Então, para você normalmente gerar 10 filhos, passa-se no mínimo 20 anos. Então a Ana ficou durante no mínimo 20 anos casada com Eucana, vendo Penina gerar, vendo Penina gerar e vendo Penina gerar. E isso foi trazendo desgosto para a vida de Ana, porque ela orava, ela pedia, ela clamava e ela não via resultado. A primeira esposa de Ana, a primeira esposa de Eucana, Ana, a palavra do Senhor no versos 5 e 6 diz que foi Deus que a deixou estéril. Deus, ele tem algo preparado para todos nós. Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E nada daquilo que nós vivemos é ao acaso. Deus, ele tem sempre um propósito na nossa vida, na nossa história. E na vida de Ana não era diferente. A segunda esposa de Eucana, Penina, era rival de Ana. Ela irritava Ana, ela provocava Ana. Por quê? Porque Deus cerrou a madre de Ana. O verso 6 deixa isso bem claro. Ela irritava, ela provocava excessivamente para a irritar, enquanto elas iam para a casa do Senhor. Imagina você
aproximadamente 50 quilômetros, para você ir à casa do Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor, e ter alguém do seu lado te irritando constantemente nessa caminhada, olhando para você e falando: você está indo para a casa do Senhor, mas foi Ele que cerrou a sua madre, foi Ele que te impede de ter esse filho, é Ele que não se agradou de você e por isso você não pode gerar. E essa mulher ia irritando Ana desde quando saía de casa até chegar ao templo, até chegar à casa do Senhor. E ali, na casa do Senhor, ela continuava irritando Ana, ela continuava provocando Ana, ela continuava trazendo humilhação a Ana. E Ana ficava ouvindo aquilo tudo, vendo toda aquela situação. E aí o marido dela, para tentar consolar ela, vira para ela e fala assim: Ana, por que você chora? Por que você está triste? Por que você não come? Não te sou eu mais melhor do que 10 filhos? E ela olha para aquele homem. Gente, ele queria consolar ela, mas essas palavras não foram palavras de consolo. Você concorda comigo? Se você tem uma dor, se você tem uma ferida, se você tem algo que você sonha, que você deseja, e alguém que te ama fala assim: não te sou eu melhor do que isso? Ele tentou consolá-la, mas ele não conseguiu. E a palavra do Senhor nos diz que todo esse contexto acontecia dentro da casa de Deus. Penina irritava Ana, Eucana tentava consolar Ana. E por que Penina, mesmo na casa de Deus, ela continuava a fazer aquilo que era errado diante de Deus? Não só ela, porque a palavra do Senhor também nos diz que Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram aqueles que estavam ali recebendo a oferta de Deus. Na presença de Deus existiam pessoas que tinham um coração perverso, que eram cheias das obras da carne. Estar aqui nessa igreja não muda o meu e o seu caráter. Estar aqui nessa igreja não muda aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. Porque a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que existem obras da carne. E essas obras da carne foram colocadas dentro de nós quando nós nascemos. Essas obras da carne já nascem junto conosco por causa do pecado de Adão e Eva. Então essas pessoas estavam dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sacrificando a Deus, comendo da oferta que era entregue a Deus. Mas o coração deles eram cheios de obras da carne. E se você quer saber quais as obras da carne que Penina tinha, ela tinha inimizade com Ana, ela tinha inveja de Ana, ela arrumava brigas e contendas com Ana, ela tinha acesso de raiva. Ofni e Finéias, eles cometiam adultério, prostituição, porfia, feitiçaria ali naquele lugar. Porque você sabia que perante Deus toda oração contrária é como feitiçaria? Se você vai orar e falar assim: Senhor, mata aquela pessoa, faz mal para aquela pessoa, isso é como feitiçaria diante dos ouvidos do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que essas pessoas estavam dentro da presença de Deus, cometendo obras da carne que desagradavam ao Senhor. Elas estavam no lugar certo, fazendo aparentemente a coisa certa, mas dentro do coração delas, aquilo que era maligno, aquilo que era perverso, estava brotando para fora. Eles olharam para aquela situação e eles poderiam ter feito aquilo que o irmão Glaucinei leu aqui. Ele leu em Lucas capítulo 5, verso 32. Jesus veio chamar os pecadores, os doentes ao arrependimento. Aleluia. Eu e você estamos no lugar certo. Eu e você temos obras da carne dentro de nós, mas elas não podem ser maior do que a nossa vontade de se arrepender, reconhecer a
nossa miserabilidade e nos lançarmos na presença de Deus para que Ele possa fazer a sua boa, perfeita e agradável obra na nossa vida. Nós somos espírito, alma e corpo, e nós temos que alinhar a nossa vida àquilo que é espiritual, àquilo que é divino. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não entraremos no céu cheios de bagagem, cheios de obra da carne, praticando aquilo que é mal. Mesmo que nós estejamos no lugar certo, se nós estivermos fazendo aquilo que é errado, nós não vamos ter o resultado que nós desejamos. Ana, ela tinha um trauma. O que é um trauma? Trauma é qualquer circunstância que se instala na vida de uma pessoa e que pode destruir os seus sonhos, a sua personalidade. Trauma é algo que faz com que você pense naquilo o tempo todo, todos os dias, todos os meses, todos os anos, aquilo que te dói, que te corrói, que você acorda e você dorme pensando naquilo. E isso era o que Ana vivia. Eucana, ele tratava Ana bem, mas ele tratar Ana bem não substituía em Ana o desejo de ter um filho. Então, Ana, ela subia para a casa do Senhor junto com a sua família. E nessa época que Ana, Eucana e a sua família subiam para Siló, para adorar a Deus, no capítulo 3 de 1 Samuel, no verso 1, nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Mas a palavra do Senhor nos diz que Penina irritava Ana. O seu marido tentava consolar ela com palavras que não traziam consolo. Mas a Ana, ela sabia aonde ela estava indo. E ela sabia o que ela estava indo buscar. Deus não falava mais com o povo, mas Ana falava com Deus. Deus continuou em silêncio. Deus não se manifestou a Ana. Mesmo assim, Ana, ela ora e ela fala com Deus. Ana sabia que mesmo que ela não ouvisse a voz de Deus, Ele continuaria ouvindo a voz dela. E por isso Ana orou e ela fez um voto ao Senhor. E Ana disse ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, se me deres um filho varão, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vemos Deus, Ele chamando várias pessoas para fazer aliança com Ele. Mas no caso de Ana é diferente. A palavra voto no seu original significa parceria. Ana chegou diante de Deus e ela viu aquela situação em Siló e ela disse: Senhor, o Senhor precisa de um profeta e eu preciso de um filho. Senhor, o Senhor é aquele que necessita de alguém para o Senhor falar, alguém temente ao Senhor, alguém que te ouve, alguém que seja consagrado ao Senhor. Eu hoje quero fazer uma parceria com o Senhor. Um filho é tudo aquilo que eu quero, mas se o Senhor me der esse filho, eu devolvo ele para o Senhor, para o Senhor fazer dele aquilo que o Senhor quer. Glória a Deus. Um filho era tudo que Ana queria. Ela sonhava com esse filho, ela desejava esse filho, ela planejava esse filho, ela falava desse filho dias e dias e dias. Mas quando ela teve a oportunidade de olhar para todas as circunstâncias, ela falou assim: ninguém está fazendo voto com Deus, ninguém está sendo verdadeiramente e buscando em Deus uma entrega genuína. Mas eu vou fazer isso. Eu vou olhar a Deus, a minha necessidade, mas eu vou olhar a necessidade do Senhor também. Então, se o Senhor me der um filho varão, eu vou fazer dele um nazireu, por causa do meu voto com o Senhor. O Senhor não precisa me pedir como pediu para outras pessoas.
Eu ofereço para o Senhor. Eu digo para o Senhor: o meu filho não vai comer nada que venha da videira. Uva ele não vai comer, vinho ele não vai beber. E sobre a cabeça dele navalha nunca vai passar. Eu me comprometo com o Senhor a gerar aquilo que no céu o Senhor deseja. Aleluia. E ela falou com Deus. Quando Deus resolver o seu problema, qual o problema de Deus você está disposto a resolver? Você já parou para pensar nisso? Será que você e eu temos pedido para nossa própria concupiscência? Ou nós temos pedido aquilo que para o reino de Deus verdadeiramente vai fazer diferença? Será que aquilo que nós estamos pedindo para Deus é para Deus ou é para nós mesmos? Ana, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. Ela planejava, ela sonhava, ela ficava ali delirando com a possibilidade de ter um filho. Mas ela entendeu que se ela gerasse, simplesmente para ela não teria o resultado que ela precisava e nem que Deus precisava. Sabe, Ana orou e ela entregou para Deus. Ela é a única mulher na Bíblia que chama Deus para fazer uma parceria. É a única pessoa. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Geralmente Deus, por exemplo, para a mãe de Sansão, Deus foi lá, se apresentou para ela e falou: ó, você vai ter um filho. A partir de agora não beba mais nada de vinho, não beba bebida forte, se consegue ter o seu filho, eu tenho separado por Nazireu. Mas Ana não. Ana, ela rompeu com aquilo que era lógico, com aquilo que era costumeiro para aquelas pessoas que estavam ali no templo. Ana orou ao Senhor. E em momento nenhum você vai ver Ana orando de uma forma que mostre aquilo que ela tinha vivido. Você não vai ver Ana orando contra os seus agressores. Ana, ela não permitiu que o rancor tomasse conta dela e orasse contra Penina. Ana, ela não deixou que o rancor tomasse conta dela e ela começasse a orar contra o seu marido. Não há indício na oração de Ana de ira, nem de desejo de vingança. Ana fez um voto a Deus debaixo de uma profunda angústia. Se todas as pessoas que sofressem buscassem a face de Deus como Ana, o final de muitas histórias seriam diferentes. Aleluia. Porque Deus, Ele ouve as orações verdadeiras e responde quem se achega a Ele com lágrimas sinceras. E nós vemos que Ana, ela quebrou protocolos quando ela foi orar a Deus. Porque o que era comum naquele lugar? Jesus Cristo em Lucas, capítulo 18, verso 10, ele conta uma parábola mostrando o que era comum em Israel. Ele mostra que 2 homens entraram no templo e o primeiro dizia: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem sou imoral como as outras pessoas. E o segundo também orava e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Era costume do povo de Israel orar em voz alta, e ainda é. E esse costume, esse tipo de oração em Israel é chamado até hoje de Amidah. É uma oração que você faz a Deus e você expressa toda a sua dor ou toda a sua soberba, dependendo do caso. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Ana, ela chegou naquele lugar e ela começou a orar. A partir do verso 13 diz: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não saía voz alguma. E por isso Eli a teve por embriagada. Gente, eu não sei vocês, mas eu já vi várias pessoas embriagadas. E se tem uma coisa que o embriagado faz é falar alto, é
gritar. Ele não sabe falar baixo, não. Ele não sabe murmurar, não. Ele não sabe contar segredo no ouvido, não. Ele grita. E mesmo ela em silêncio, batendo os lábios, mas não saindo nenhum som, Eli a teve por embriagada. Eli passou a prestar atenção na oração daquela mulher, porque diz a palavra do Senhor que Ana demorou-se a orar perante o Senhor. Então esse aqui é um fragmento da oração de Ana, mas era o rumo, era o alvo da oração de Ana. Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho homem, eu devolverei ele ao Senhor. Ela não orava contra a Penina, ela não orava contra o seu marido, ela não orava contra Deus, ela orava pedindo a Deus um filho. E ela se demorou orando, só que a sua boca não emitia som, e isso chamou a atenção do sacerdote. E ele chegou diante dela e ele disse para ela: por que você está embriagada? Por que você não aparta de você esse vinho? Gente, imagina só. Para e pensa. Imagina se Eli tivesse chegado na frente de Penina e falado um negócio desse. Imagina se Eli chegasse diante de mim e de você para falar um negócio desse. Depois de já ter andado 50 quilômetros morro acima, sendo provocada por um rival, ouvindo do seu marido que ele é melhor do que 10 filhos e que você tem que ficar alegre, feliz, comer, se divertir, porque você está na casa de Deus. Agora vem um sacerdote, um homem de Deus, e olha para você e fala assim: ô mulher, larga de ser embriagada. Tira da sua boca esse vinho. Você não tem vergonha não de vir para a casa do Senhor dessa maneira? O que será que Penina teria feito? O que será que eu e você teríamos feito? Você já parou para pensar nisso? Sinceramente, você já parou para pensar quando às vezes você começa o seu dia e uma pessoa te irrita, outra coisa não dá certo, outra pessoa te irrita, uma coisa quebra, e você vai acumulando frustrações ao longo daquele dia. Como é que você está quando o seu marido, a sua esposa, o seu filho chega perto de você? Cuspindo marimbondo. A obra da carne faz assim, ó. Pou! Não é verdade? Mas nós aprendemos com Ana algo muito diferente. Ana, ela era uma mulher diferenciada verdadeiramente. Essa mulher era uma mulher que verdadeiramente ela conhecia Deus, não só uma vez por ano naquele templo. Essa mulher era uma mulher que andava em constante comunhão com Deus. Porque, sinceramente, para suportar o que essa mulher suportou e responder o que ela responde para Eli, meu irmão, minha irmã, não é para qualquer um, não. Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Tem que ser uma pessoa muito alinhada e que tem uma visão de que tudo aquilo que ela está vivendo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Porque Ana vivia uma vida onde Penina irritava e Ana não revidava. Eucana tentava consolar e Ana não se explicava. Eli fez um pré-julgamento sobre Ana, levantando falso testemunho contra ela. E sabe como que Ana responde? Com amor. O primeiro fruto gerado pelo Espírito Santo dentro de uma pessoa. Está lá em Gálatas 5:22. No verso 16, ela olha para Eli, depois de ter falado que era para ela apartar dela o vinho, e ela olha para ele e fala assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, do diabo, pois pelo excesso, pelo desequilíbrio da minha alma, da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado com Deus até aqui. Essa mulher virou para Eli e ela se derramou, ela falou a verdade, ela rasgou o coração dela diante daquele sacerdote. Ela fez algo maravilhoso. Ela não tentou esconder, ela não tentou manipular, ela não tentou dar jeitinho. Ela falou para ele com amor: o meu coração está aflito. Eu tenho vivido em excesso. O que é excesso? É desequilíbrio. Ela reconheceu que ela vivia em desequilíbrio, querendo gerar um filho daquele marido dela, porque ela queria abrir mão da vergonha, ela queria abrir mão da desonra, e agora, nesse tempo, ela queria entregar essa criança para Deus. E ela diz: o Senhor me viu orando dessa maneira, porque até agora, nesse momento, eu estava derramando diante de Deus o excesso que havia dentro de mim, o desequilíbrio que havia dentro de mim, a aflição e a angústia da minha alma. Eu estava derramando diante de Deus até agora. O Senhor chegou como homem de Deus e agora cessou o meu excesso, cessou o meu desequilíbrio, porque até aqui eu falei, mas a partir de agora eu me derramei e o Senhor me compreende, me entende. Sabe o que Ana fez? Provérbios 15:1 diz que a resposta branda, ou a palavra branda, ela desvia o furor, a ira. Quando Eli veio para ela e falou assim, ó: por que você está embriagada, mulher? Aparta-te de ti esse vinho. Quando Penina afrontava ela, quando seu marido tentava consolar ela, quando Eli chegou para ela e falou essas palavras, ela usou Provérbios 15:1. Ela disse, ela fez com atitude. A resposta branda, ela desvia o furor. Ana fez isso aqui, ó. Na hora que ele veio com aquela palavra dura, ela fez assim, ó: não, meu Senhor. E a palavra dura, o furor, a ira, aquilo que poderia se acender na vida de Eli contra ela, passou dela. Será que eu e você temos pensado no que nós falamos? Porque se a resposta, a palavra branda, desvia o furor, o contrário também procede. A palavra irada, ela suscita mais ira. Ela poderia ter brigado com quem irritava ela. Ela poderia ter falado um monte com o marido dela. Quando Eli chegou, ela poderia ter falado outro monte. Todo mundo sabia que Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam fazendo uma verdadeira vergonha em todo Israel. Que ele se deitava com as mulheres na porta da tenda. Ana poderia virar para ele e falar assim: quem és tu para falar alguma coisa de mim? Olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para os teus filhos. Mas ela desviou a palavra de ira. E ela recebeu aquilo que ela tinha ido buscar. Porque no verso 17, Eli diz para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. A petição que você fez, receba. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe, às vezes nós viemos para a presença do Senhor, para a casa de Deus, e nós estamos esperando uma teofania, uma manifestação de Deus na nossa vida. Talvez nós estamos esperando um anjo aparecer e dizer para nós, ou talvez nós estamos esperando que Deus pegue um profeta e diz: eis que o Senhor te diz. Ana não precisou de nada disso. Na hora que ele liberou a palavra para ela tomou posse, ela saiu dali, ela comeu, ela bebeu, e o seu semblante
usava. Nós vemos na palavra de Deus, Deus usando anjos, sim. Deus usando a sogra de Ruth para abençoar Ruth. Noemi abençoou Ruth com uma palavra: faça isso. Ela fez. Nós vemos até a mula de Balaão falando com o profeta, como o irmão cantou. Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas o que faz a diferença, e o que fez a diferença na vida de Ana, foi que ela estava ligada no céu, ela estava ligada naquilo que é eterno, ela estava ligada naquilo que Deus ia fazer. Então ela conseguiu reconhecer, através da palavra de Eli, que ele era a pessoa que estava liberando para ela aquilo que ela tinha ido buscar. Será que eu e você, nós verdadeiramente temos aprendido a ouvir a voz de Deus? Porque não se trata de manifestação, não se trata de corre, não se trata de manifestação divina, não se trata de aparecimento de anjo. É sobre a presença de Deus na nossa vida, é sobre a presença de Deus na nossa casa, é sobre a nossa intimidade com Deus, é sobre o nosso relacionamento com Deus. Ana, pela postura dela, ela era uma mulher que buscava Deus todos os dias. Ela era uma pessoa que ela não tinha intimidade com Deus uma vez no ano, não. Uma vez na semana, não. Ela era o tipo de pessoa que buscava agradar a Deus em todo o tempo. Será que se Deus usar uma criança para falar com você hoje, você vai entender que é Deus? Será que se Deus usar o pastor para falar com você hoje, você vai entender que é Deus? Será que se Deus usar o seu cônjuge hoje para falar com você, você vai entender que é Deus? Será que nós estamos apercebidos para ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos dispostos a nos render de uma tal forma para não olhar as circunstâncias? Porque verdadeiramente, se Ana olhasse para Ofni e Finéias, para Eli, ela jamais deixaria o seu filho ali naquele lugar. Mas ela não olhou aquilo que estava ali, porque ela sabia que aquele que ela estava pedindo, se concedesse aquilo que ela estava pedindo, ele ia livrar, guardar, proteger, encaminhar, direcionar aquilo que era manifestação do céu na terra, que ele também tinha projetado. Às vezes nós ficamos olhando a circunstância e nós não nos rendemos, não nos entregamos. Às vezes nós olhamos a situação e nós nos questionamos. Nós queremos ver primeiro o agir de Deus. Não faz primeiro, depois eu faço. Não é esse o exemplo que Ana nos dá. Não é esse o exemplo que nós vemos na Bíblia. O exemplo que nós vemos na Bíblia é de entregar primeiro para receber depois. Jesus fez isso, o próprio Deus fez isso. Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro, ele precisou entregar, renunciar, morrer, ressuscitar, subir aos céus, para que nós pudéssemos crer e a partir de então vivermos uma vida com Deus. Mas para isso existe de mim e de você uma escolha a fazer, uma decisão a fazer, uma parceria com Deus. O que você está disposto, o que eu estou disposta a entregar para Deus quando Deus fizer aquilo que é a resposta da nossa oração? O que o reino de Deus vai ganhar quando você receber a sua bênção? Você já pensou nisso? O que Deus vai ganhar? O que o reino de Deus vai ganhar quando você tiver a sua oração respondida? Será que você vai sair por essa porta correndo, dando cambalhotas e vai sumir da presença de Deus? Ou será que você vai pegar a bênção de Deus e tudo aquilo que Ele te entregou e vir para a presença dEle? Para onde a sua dor tem te levado? A dor de Ana levou ela a entregar no altar de Deus uma parceria com Deus, a buscar
um nível de entrega, é um nível de renúncia, é um nível de consciência de que tudo aqui nessa terra é passageiro, mas aquilo que Deus nos entrega e aquilo que nós podemos entregar para Deus é eterno. Nós podemos e devemos viver milagres, maravilhas, bênçãos de Deus na terra. Podemos, mas nós podemos morrer hoje e ficar aqui com a bênção de Deus. Nós podemos não achar o caminho certo, apesar da bênção, apesar de estar na casa do Senhor. Então não se trata daquilo que Deus vai fazer por mim e por você, no tempo de aflição, no tempo de dor, no tempo de tristeza. Se trata de saber aquilo que nós queremos entregar para Deus em todo o tempo da nossa vida, porque a nossa vida ela é uma constante roda. Nós estamos em constante ação, constante movimento. A vida está seguindo para todos nós. E o que você tem ofertado para Deus? Para onde a sua dor tem te levado? Para mais perto de Deus ou para mais distante de Deus? Para mais dos frutos do Espírito Santo gerado na sua vida ou para a obra da carne? Para a força do seu braço ou para a renúncia? Para aquilo que Deus quer fazer? Se coloca de pé, igreja. de aliança que você quer ter com o Senhor.
uma resposta. Eu quero te convidar a você vir à frente, nós vamos orar pela sua vida. Sai do seu lugar onde você está e faça como Ana fez, vem em busca da sua resposta nessa noite. E eu quero orar pela sua vida. Você tem um minutinho só, irmão, para sair da onde você está, e nós vamos orar por você. Se você ainda crê que ainda existe homem de Deus nesse altar e mulher de Deus, você vai tomar posse do seu milagre essa noite. Deus não falava mais com o povo, mas Ana falava com Deus. Estou levando isso para casa, viu, irmãos? Feche os olhos, igreja. Sem força, sem violência. Isso aqui é para quem quer bênção, irmãos, em resposta da parte de Deus. Você vai sair do seu lugar e você vai vir tomar posse do seu milagre em nome de Jesus. Deus é Deus que muda o quadro, Deus é Deus que muda a situação. Hoje é noite de resposta. Hoje é noite, irmãos, em que Deus vai bradar poderosamente na vida daqueles que verdadeiramente precisam da resposta de Deus. E você que precisa de uma oração, você sai da frente, eu vou orar por você em nome de Jesus. Porque as mãos de Deus ainda não estão encolhidas para que não possa estender, nem seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Deus é Deus que vai trazer resposta para a nossa vida em nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, sai do seu lugar do jeito que você veio, do jeito que você chegou. Eu não estou chamando você para ser crente, eu estou chamando você para tomar posse de um milagre na parte do Senhor. Porque crente até o diabo é, irmãos. Porque crente vem do crer. Agora tomar posse da tua bênção, irmãos, é